Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo num assunto essencial para as instituições militares de Minas Gerais, a Sindicância Administrativa Disciplinar, ou, como a gente conhece, a SAD. A gente vai usar o manual oficial, o MAPA, como nosso guia, tá? A ideia é transformar esse procedimento, que pode parecer bem complexo, em um caminho claro, passo a passo, desde o comecinho da investigação até a decisão final. Então, fica a pergunta, né? Como é que funciona, na prática, um processo disciplinar militar em Minas Gerais? Às vezes parece um verdadeiro labirinto de regras, mas olha, a gente vai navegar por ele juntos. A proposta aqui é criar um guia detalhado, um passo a passo mesmo, que sirva tanto para o militar que precisa entender seus direitos e deveres, quanto para qualquer pessoa que tenha curiosidade de saber como funcionam os mecanismos de disciplina nessas corporações. Bom, para a gente não se perder, a gente dividiu a jornada da sindicância em 4 grandes etapas. Primeiro, vamos ver o início da sindicância. Depois, a gente avança para a fase de apuração, que é o coração da investigação. Na sequência, a gente analisa a defesa final, que é um momento super crítico. E, por fim, a gente fecha com o relatório e solução. Vamos começar essa jornada? Ok, vamos lá. Primeira fase, o início de tudo. É exatamente aqui que uma suspeita, uma queixa, deixa de ser algo informal e vira um processo administrativo para valer, com regras e consequências. O pontapé inicial é a notificação, é o ato que formaliza a acusação e, o mais importante, dá ciência oficial ao militar que está sendo investigado. E esse comecinho se desenrola em 3 passos bem definidos. Primeiro, a instauração da portaria. Pensa na portaria como se fosse a certidão de nascimento do processo, sabe? É o documento que oficializa tudo, descrevendo o fato a ser apurado e nomeando o sindicante, que é o oficial responsável por conduzir a investigação. O segundo passo, claro, é a notificação. O militar investigado, que a gente chama de sindicado, recebe essa portaria e toma conhecimento formal de que existe uma acusação contra ele. E é essa notificação que abre a porta para o terceiro passo, a chance de apresentar a defesa prévia, que é a primeiríssima oportunidade de se manifestar no processo. Agora, vamos dar um zoom na defesa prévia que está lá no artigo 291 do manual. Depois que o militar é notificado, ele tem um prazo de 2 dias úteis para apresentar essa defesa. E a palavra mais importante aqui é facultativa. Isso mesmo, é opcional, ninguém é obrigado a fazer. Mas, então, por que ela é tão estratégica? Porque é a primeira chance de já apresentar provas, de indicar até 3 testemunhas e, quem sabe, já esclarecer os fatos ali no início. E o artigo 292 mostra o poder disso. Se a defesa prévia for bem fundamentada, ela pode levar ao arquivamento imediato do processo. É uma ferramenta de defesa poderosíssima se for bem utilizada. E olha, este ponto aqui causa uma confusão danada, por isso é bom prestar atenção. Não dá para confundir a defesa prévia com a defesa final. São coisas bem diferentes. A defesa prévia, como a gente acabou de ver, é facultativa, acontece logo no comecinho do processo e o prazo é curto, 2 dias úteis. Já a defesa final, que tem o nome técnico de razões escritas de defesa, ou RED, essa é obrigatória, é um direito indispensável. Ela acontece só no fim da fase de apuração e o prazo é maior, de 5 dias úteis. Então a diferença crucial é essa. Uma é uma opção no início, a outra é um direito e um dever no final. Certo, vamos avançar então para a segunda fase, a fase de apuração. Depois que o processo já começou, a gente entra no que é, de fato, o coração da sindicância. É aqui que o sindicante, o investigador do caso, vai correr atrás das provas, vai fazer as diligências necessárias, ouvir as pessoas. O objetivo principal aqui é, como o nome já diz, a busca pela verdade dos fatos. E essa fase de apuração, ela não é bagunçada, não. Ela segue uma ordem processual muito lógica, definida pelo mapa, principalmente na hora de ouvir as pessoas. Pensa bem, por que essa ordem? Primeiro ouve-se o sindicado, o acusado, conforme o artigo 293. Isso é muito estratégico, porque o investigador já entende a versão do acusado desde o início, e isso ajuda a guiar o resto da investigação. Depois, ouve-se a vítima, segundo o artigo 296, para poder confrontar as versões e entender melhor os fatos. E só depois disso é que são ouvidas as testemunhas, lá no artigo 298, que podem confirmar ou desmentir o que já foi dito. Essa sequência é toda pensada para construir o caso de uma forma coerente. E até mesmo a ordem de ouvir as testemunhas tem uma regra específica que está lá no artigo 299. Primeiro, falam as testemunhas indicadas pelo sindicante, que geralmente são as que sustentam a acusação. Depois, são ouvidas as testemunhas apresentadas pela defesa.
A lógica aqui é bem simples, né? Primeiro se apresenta o caso da acusação e depois se apresenta a contraprova, a defesa. O manual até diz que, em alguns casos, essa ordem pode ser flexibilizada, para não anular o processo. Mas a regra geral é essa, para manter tudo bem organizado. Agora a gente chega na terceira fase, que é talvez a mais importante para o exercício do direito de defesa, a defesa final. Pensa só, toda a investigação já foi feita, o sindicato já falou, a vítima, as testemunhas, todo mundo foi ouvido. Agora, a lei garante ao acusado um momento para ele se manifestar sobre tudo o que foi produzido. E olha, esse passo não é opcional, de jeito nenhum. É um direito obrigatório. É a consolidação do contraditório e da ampla defesa. E o que dá o pontapé inicial para essa fase é um documento chamado Termo de Abertura de Vista, o famoso TAV. Basicamente, o TAV é um documento que diz o seguinte: ok, a fase de investigação acabou. Com base em tudo que a gente apurou, a acusação final contra você é esta. Agora a palavra é sua. O artigo 304 detalha que esse TAV tem que ser super claro, especificando qual artigo do Código de Ética supostamente foi violado e fazendo um resumo do fato. Isso é para que a defesa saiba exatamente do que ela precisa se defender. E qual é o prazo para apresentar essa defesa final? O artigo 303 não deixa dúvida. São 5 dias úteis contados a partir do momento em que o militar recebe o TAV. Um detalhe importante aqui. Esse prazo da defesa é uma etapa à parte. Ele não entra na contagem do prazo geral da sindicância. E tem mais. Se tiver mais de um acusado no mesmo processo, o prazo aumenta para 10 dias úteis para todo mundo, para garantir que todos tenham tempo de consultar os autos com calma. E aí vem uma questão crucial. Mas e se o sindicato, por qualquer motivo, não apresentar a sua defesa final dentro do prazo? O processo para? É anulado? A resposta é não. O artigo 306 explica direitinho o que acontece. Primeiro, o militar é declarado rével, que é um termo técnico para dizer que ele está ausente no processo. Mas, e isso é fundamental, o direito de defesa é indisponível, ou seja, é irrenunciável. A administração não pode simplesmente ignorar essa etapa. Por isso, ela nomeia um defensor ad hoc, que significa para este caso específico, para elaborar e apresentar a defesa. Isso é uma garantia de que o devido processo legal vai ser cumprido, aconteça o que acontecer. E isso tudo nos leva à quarta e última fase: relatório, julgamento e solução. Com a investigação toda concluída e a defesa final já juntada ao processo, o sindicante tem todos os elementos que precisa para fechar o trabalho dele, e a autoridade competente tem a base para tomar uma decisão. Chegou a hora da conclusão. O primeiro passo dessa fase final é o relatório do sindicante, que é detalhado no artigo 315. E olha, esse documento não é um texto de opinião, não. Ele é um resumo técnico e bem fundamentado de toda a investigação. Ele precisa explicar tudo o que foi feito, quem foi ouvido e, o mais importante, ele tem que analisar e responder a cada um dos argumentos levantados pela defesa, concordando ou discordando, mas sempre com uma justificativa. No final, o relatório apresenta os fatos que foram comprovados e conclui se houve ou não uma transgressão disciplinar. Com esse relatório em mãos, a autoridade militar competente vai dar o que a gente chama de solução, ou seja, a decisão final do caso. O artigo 316 lista quais são as possibilidades. Pode ser o arquivamento, se ficar provado que não houve nada de errado. Pode ser o enquadramento disciplinar, que é a aplicação de uma punição. Pode ser a remessa do caso para outra autoridade, se aparecerem indícios de crime, por exemplo. Ou, por fim, pode ser a instauração de um processo ainda mais grave, como um PAD ou um PADES, para faltas consideradas mais sérias. Quando a gente olha para todo esse caminho que a gente percorreu, desde a portaria lá no início até a solução final, fica muito claro que o processo da sindicância é todo construído sobre um pilar fundamental. Ele não é só um instrumento para punir, ele é um mecanismo desenhado para garantir direitos, como o contraditório e a ampla defesa. É uma tentativa constante de encontrar um equilíbrio entre a necessidade de disciplina e hierarquia, que são a base da vida militar, e a proteção dos direitos de cada servidor. E a gente termina com essa reflexão, que é a questão central de tudo isso. Como é que se equilibra a disciplina institucional, que é a espinha dorsal da corporação, com o direito sagrado de cada indivíduo à ampla defesa? O mapa, o manual, nos dá estrutura, ele nos dá o mapa para buscar esse equilíbrio. Mas a verdadeira justiça, no fim das contas, não está só no papel. Ela está na aplicação consciente e imparcial de cada uma dessas regras todos os dias. É um desafio contínuo, onde o equilíbrio é a própria missão.